Em 2 anos, a magistratura brasileira perdeu 2 magistradas. Em 2011, foi a juíza de Niterói, Patrícia Scioli, e em junho deste ano, a juíza Glauciane Chaves de Mello, morta a tiros pelo ex-marido dentro do fórum onde trabalhava na comarca de Alto Taquari, que fica no sul de Cuiabá. Para falar sobre a segurança dos magistrados e o Código Penal Militar, o nosso entrevistado é o juiz da Justiça Militar de Santa Catarina, Getúlio Correia. Magistrado há 29 anos, na MB ele ocupa o cargo de diretor da Secretaria de Segurança dos Magistrados. Doutor Getúlio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu agradeço a possibilidade de conversar dentro do programa e com as pessoas sobre uma questão que é vital, não só a magistratura, o Poder Judiciário, mas também é importante para as pessoas que circulam dentro dos fóruns dos tribunais. Doutor Getúlio, há quase 3 anos a MB criou a Secretaria de Segurança dos Magistrados. Explica para a gente por que ela foi criada e qual a sua finalidade. A intenção da criação dessa Secretaria de Segurança, pelo atual presidente, desembargador Calandra, foi, na verdade, tentar criar, dentro do Poder Judiciário, uma cultura de segurança que não existia e que, na verdade, hoje ainda é muito frágil, muito incipiente ainda. A questão da segurança pública no Brasil é uma questão importante e relevante para toda a sociedade. E a questão da segurança dentro do Poder Judiciário ela nunca foi refletida e pensada como deveria ser. Por isso, a razão da criação dessa secretaria, acho que a finalidade maior e principal seria a conscientização, criação de uma cultura de segurança em relativa ao Poder Judiciário e à magistratura. A MB conseguiu alcançar algum resultado positivo após a criação dessa secretaria? Eu creio que sim. Primeiro, pelos contatos que houve entre a MB e os representantes das comissões de segurança de todos os tribunais. Há hoje um contato permanente, uma troca de experiências. E isso facilitado pelo contato que houve nos cursos de segurança que a MB proporcionou. E, de qualquer forma, essa Secretaria de Segurança ela visitou vários estados, vários tribunais do país, não só estaduais, porque é bom lembrar que a questão da segurança ela não atinge só os tribunais estaduais, mas ela é uma preocupação da Justiça Trabalhista, da Justiça Militar e da Justiça Federal também. Até houve uma omissão numa resolução 104 do CNJ, e nessa atual 176, que ela omitiu a Justiça Trabalhista. E, na verdade, é bom lembrar que há muitos casos, ou ocorreram muitos casos, dentro de fóruns, dentro de varas trabalhistas. Então é uma preocupação da MB com toda a justiça e não só especificamente em relação ao estadual ou em relação àqueles juízes que têm competência criminal. Na verdade, toda a magistratura ela pode sofrer ameaças, ela pode ter problema no interior dos fóruns relativa a todos os segmentos, e não só especificamente àqueles com competência criminal. Então, eu acho que a MB, nesses 2 anos e meio, quase 3 anos de secretaria, ela teve esse contato permanente com os tribunais, com as comissões de segurança dos tribunais, permitiu uma troca de experiências que realmente haverá frutos a todos no futuro. A Resolução 104 do Conselho Nacional de Justiça trata de medidas administrativas para a segurança e a criação do Fundo Nacional de Segurança. Quais são as consequências dessa resolução? Essa resolução é de abril de 2010 e ela fixou o prazo de 1 ano para que os tribunais do país implementassem as medidas nela previstas. O que nós percebemos hoje, 3 anos depois, é que, na verdade, poucos tribunais atenderam às determinações dessa resolução. Houve, inclusive, contatos várias vezes com o CNJ para que fizesse uma avaliação dos tribunais em relação ao cumprimento da Resolução 104. A MB sugeriu por 2 ocasiões que o CNJ fizesse uma reunião de avaliação com todas as comissões dos tribunais. Isso, lamentavelmente, ainda não ocorreu, espero que ocorra brevemente, porque como eu falei, as medidas nela previstas são importantes, são relevantes, ela veio em boa hora, mas lamentavelmente ainda não foram cumpridas. Basta verificar o que ocorreu com o último caso da morte de uma juíza, que foi morta dentro de um fórum trabalhando. Embora a questão seja passional, não havia detector de metais. Não havia, então a pessoa não só entrou, como entrou e saiu do fórum sem qualquer medida.
Hoje, o mais elementar que tem na resolução, o mais elementar e obrigatório que os tribunais teriam que ter, seria um controle de acesso das pessoas nos fóruns. E se você verificar hoje em todo o país, são poucos os fóruns que tem. Talvez a capital e os grandes, maiores centros tenham um controle de acesso, mas os demais fóruns realmente não existe a mínima questão de mínima segurança. Qual é a aplicabilidade da Resolução 104 do CNJ? Não, o rol de medidas nela previstas são relevantes, são importantes, veio em boa hora. Foi uma primeira normatização que teve, mas as normas, para efetiva aplicação, têm que ser realmente fiscalizadas, para ver se o seu real cumprimento. Uma outra questão que na Resolução 104 tem, que você fez referência, é a criação do Fundo de Segurança do Judiciário, porque sabe-se do custo que é não só a aparelhagem para se colocar nos fóruns, mas também o pessoal a ser contratado para manuseio desse material. E, na verdade, esse fundo de segurança que foi criado, que foi determinada a sua criação, seria um fundo específico para aparelhamento do Poder Judiciário em relação na questão de segurança. E hoje, no Brasil, que eu saiba, só existe um Estado que efetivamente criou esse fundo de segurança, que tem uma receita razoável para aplicação específica em segurança. É evidente que alguns tribunais têm mecanismos próprios para isso, mas o que se percebe é que, na verdade, os tribunais, a reclamação maior dos tribunais é a falta de receita, de orçamento próprio para dar efetividade a essas medidas. O que a MB tem feito nesse processo de conscientização nos tribunais no que diz respeito à segurança no Poder Judiciário? Eu acho que a maior participação da MB tem sido nesse contato permanente com as comissões de segurança e a realização de cursos. A presença do juiz nos cursos cria nesses magistrados, e isso é algo que alardeia, que se estende a todos, uma sensação de obrigatoriedade com a questão de segurança. Então, o magistrado que participa de um curso de segurança, seja ele teórico ou prático, ele passa a ser um elemento mais a divulgar, um divulgador da relevância da questão da segurança que realmente deve ocorrer, deve existir em todos os tribunais. Muito obrigada. Mudando de assunto, a nova teoria geral do processo eletrônico no Poder Judiciário pautou o segundo curso de processo eletrônico realizado pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a AMB e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, em Brasília. Veja na reportagem. A capacitação discutiu a nova teoria geral do processo eletrônico, além de informar aos magistrados sobre os autos virtuais e sua inserção na atividade jurisdicional em rede. A ideia do curso é cada vez mais buscar aquilo que acontece no dia a dia, na evolução tecnológica e trazer isso para a funcionalidade do sistema judiciário brasileiro em benefício da população. Um curso como esse propicia que os magistrados presentes e alguns atores que também trabalham no sistema de justiça tenham a possibilidade de conhecer pontos fortes, pontos fracos do sistema eletrônico e desenvolverem senso crítico em relação aos seus sistemas. O segundo curso de processo eletrônico, aberto pelo diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar, e pela coordenadora juíza Marlúcia Molim, debateu também as questões polêmicas do processo judicial eletrônico. O assunto foi abordado pelo juiz Marcelo Mesquita Silva, do Tribunal de Justiça do Piauí. São questões de ordem legal, que você decorre na própria lei do processo eletrônico, são questões de ordem estrutural, questões de ordem tecnológica, ou seja, uma série de aspectos que, independente do sistema, realmente geram alguns debates mais acirrados. Outro tema de destaque foi o processo judicial eletrônico, diferentes sistemas. Os palestrantes enfatizaram que é preciso conviver com as mudanças e, no mundo de hoje, a tecnologia é inevitável. A grande parte das dúvidas são sobre como cada tribunal deve regulamentar, como cada tribunal tem agido em relação ao processo eletrônico, e sempre que há uma difusão de regulamentação, a gente sente que há uma quantidade grande de dúvidas e de desejo de uniformização da interpretação. E foi isso que a gente viu aqui no curso. O processo eletrônico é uma realidade que vem para ficar. Ele, em alguns tribunais ainda está iniciando, em alguns tribunais ele já está bem
consolidado, mas no futuro não vai haver como trabalhar sem o processo eletrônico. O curso contou com a participação de magistrados, advogados, membros do Ministério Público e operadores da área jurídica. No próximo bloco, o juiz da Justiça Militar de Santa Catarina, Getúlio Correia, vai falar mais um pouco sobre a segurança dos magistrados. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. O segundo curso Ativismo Judicial, promovido pela Escola Nacional da Magistratura, será realizado entre os dias 19 e 20 de setembro, na sede da MB em Brasília. 30 vagas serão oferecidas. Garanta sua inscrição até o dia 4 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a atuação da MB na defesa da segurança dos magistrados. Agora, o juiz da Justiça Militar de Santa Catarina, Getúlio Correia, vai falar mais um pouco sobre a segurança. Doutor Getúlio, ao todo, 5 magistrados já morreram no exercício da profissão. O que esse número representa? Isso é uma preocupação. Um dos aspectos essenciais da atuação da magistratura em qualquer país do mundo é a sua imparcialidade. E um dos fatores que podem afetar a imparcialidade é a segurança. Isso as Nações Unidas já há muito tempo preconiza e o Brasil já, pelo menos, acolheu, adotou esse princípio. Então, para nós, da MB particularmente, é uma preocupação permanente, até porque a morte de 5 juízes não afeta só a magistratura, afeta toda a sociedade. Porque no instante em que o cidadão vê um juiz, que é uma autoridade, que aprecia, que julga o seu caso, os casos, os litígios, em que o magistrado, dentro do fórum, mesmo fora dele, é vítima de uma ameaça, vítima de um homicídio, é evidente que causa em toda a sociedade uma sensação de insegurança maior ainda. Por isso há realmente uma preocupação da MB e tenho certeza uma preocupação de todos os tribunais. Atualmente, cerca de 400 magistrados são ameaçados, segundo a MB. Qual a avaliação que o senhor faz aí desse número? É mais do que preocupante, né? Porque esse número de juízes ameaçados hoje tem a tendência, nós temos acompanhado de alguns anos para cá, e não só essa avaliação da MB, mas do CNJ também, está havendo um crescimento do número de juízes ameaçados. Basta ver que os tribunais em todos os estados, há um número grande de juízes que têm a escolta policial em razão dessas ameaças. É uma preocupação realmente e há mais do que nunca a necessidade que os tribunais implementem as medidas da Resolução 104 e da Resolução 176. Então, falando agora sobre a Resolução 176 do CNJ, que cria um Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, constituído pelas Comissões de Segurança dos Tribunais de Justiça e Militares, dos Tribunais Regionais Federais e Eleitorais e pelo Comitê Gestor do CNJ. Qual a importância dessa decisão? É interessante que essa Resolução 176, da mesma forma que a Resolução 104, ela tem uma omissão, e que a MB já fez essa comunicação ao CNJ solicitando que houvesse a supressão, ou pelo menos a inserção, porque na verdade no artigo 1º e artigo 2º, na criação do sistema, na composição desse sistema nacional, foi omitida a justiça trabalhista. E que, repito o que eu disse no início, a magistratura em geral sofre e pode ser alvo de ameaças, não somente o juiz ou o promotor, com competência criminal, né? Em qualquer área, qualquer segmento, qualquer área, ele pode ser alvo, pode ser vítima de uma ameaça ou de uma tentativa até de homicídio. Então essa resolução ela precisa ser corrigida, a resolução 176, mas cria um sistema nacional que é oportuno. O que eu disse também no início, há necessidade de uma reunião de avaliação permanente, periódica, do CNJ com todas as comissões de segurança dos tribunais. E a criação desse sistema vai permitir que se faça efetivamente essa avaliação. Na área legislativa, quais projetos de lei podem auxiliar na questão da segurança
do Poder Judiciário? A lei recente 12.694, que trata do crime organizado, ela traz também, reitera ali algumas medidas de segurança. Na verdade, as 3 normas falam de medidas de segurança, tanto a Resolução 104, quanto a Lei 12.694, quanto a Resolução 176, as 3 normas tratam basicamente de medidas de segurança no Poder Judiciário. E, na verdade, não foram implementadas. Então, não adianta a criação de normas sem uma efetiva fiscalização. Mas, de qualquer forma, no âmbito legislativo, nessa Lei 12.694, há uma norma que precisa ser modificada, e a AMB já fez a proposição, que é o artigo 6º da lei, que altera o artigo 115 do Código de Trânsito, onde prevê placas especiais para juízes e promotores com competência criminal, que sejam sendo ameaçados. E, na verdade, a intenção nossa e o projeto que foi encaminhado é para ampliar esse rol de magistrado, que não é só o magistrado ou promotor com competência criminal. Qualquer magistrado ou qualquer promotor, em qualquer área, ele pode ser alvo de ameaças. E a nossa proposição, nossa proposta, é para que permita que qualquer promotor ou juiz, não só criminal, mas de qualquer segmento, possa ter a possibilidade, em caso de ser ameaçado, usar uma placa de segurança. A AMB, em parceria com a Escola Nacional da Magistratura, tem realizado cursos de segurança para magistrados, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Qual é a finalidade dessas capacitações? Basicamente, a finalidade principal é essa criação de uma consciência, de uma cultura de segurança. Como eu disse no início, nós não temos a cultura, e a cultura não se estabelece de uma hora para outra. É algo que você consegue com o tempo. E basicamente esses cursos que a AMB tem proporcionado, ela tem levado a esses cursos representantes das comissões de segurança dos tribunais, porque são os elementos divulgadores da questão de segurança. Então, nos Estados Unidos, como foi levado agora há pouco tempo, foram 26 representantes de tribunais do país. Na Flórida, né? Na Flórida, tribunais militares, estaduais, federais e trabalhistas, então, ou seja, de todos os segmentos, e todos representantes de comissões de segurança. Tenho certeza, porque recebi um retorno disso, todos realmente saíram e voltaram desse curso, pelo menos com uma consciência maior ainda da relevância da questão de segurança, porque nós visitamos algumas cortes criminais nos Estados Unidos e vimos a diferenciação de tratamento de segurança do Brasil e dos Estados Unidos. A daqui é muito inferior. Bastante inferior. Então, realmente, eu acho que esses cursos, pelo menos, têm essa vantagem. Não só proporcionar à pessoa, ao juiz, conhecimentos e informações, mas também fazer dele um divulgador da questão de segurança. Um aspecto também que nós, ainda voltando à questão da área legislativa, há outras propostas tramitando no Congresso, como isenção de impostos para blindagem de veículos, como a criação de uma norma, de uma causa de aumento ou agravante, quando a vítima for agente público, não só juiz do motor, mas qualquer agente público, e seja vítima em razão da sua função, que é importante, não que isso vá diminuir ou aumentar a sua segurança, uma questão apenas de retribuição. Acho que a pena tem que ser mais ampliada quando a vítima é um agente público e é vítima em razão da função. Então, em todas essas áreas, a AMB tem atuado em conjunto e em parceria sempre com associações estaduais, ou associações de todo o país, não só estaduais, mas federais, trabalhistas e militares. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da Justiça Militar de Santa Catarina, Getúlio Correia, vai falar sobre o Código Penal Militar. Não sai daí, a gente volta em instantes. Ser juiz em Santa Catarina é motivo de muita satisfação e também um grande desafio. Um grande desafio porque é um estado extremamente diferenciado e que tem diversas questões interessantes que aportam todos os dias na jurisdição. Temas do meio ambiente, questões portuárias, questões previdenciárias, enfim, há uma vasta variedade de assuntos e muito trabalho para ser construído. Estão abertas as inscrições do 2º Encontro Nacional dos Juízes de Família, que será realizado de 11 a 13 de setembro no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, ASMEGO. A
capacitação promovida pela Escola Nacional da Magistratura vai oferecer 50 vagas aos magistrados até o dia 7 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a segurança dos magistrados. Agora, o juiz da Justiça Militar de Santa Catarina, Getúlio Correia, vai falar do Código Penal Militar. Doutor Getúlio, recentemente o CNJ criou uma comissão para realizar um diagnóstico da Justiça Militar no Brasil. Qual é a opinião da MB sobre essa medida? E a criação de uma comissão do CNJ para fazer um diagnóstico, eu creio que possa trazer, certamente trará alguma informação, algum subsídio para o seu aprimoramento. No entanto, eu gostaria de ressaltar que em 2005 foi aprovada uma reforma do Poder Judiciário. E essa reforma do Poder Judiciário, houve uma modificação na Justiça Militar dos Estados, por exemplo, estadual, relevante, significativa, e foi em consequência de praticamente 7 anos de debates e audiências públicas, não só no Congresso Nacional, mas em todo o país. Então, o resultado desse trabalho está a conclusão dessas audiências públicas ficou sintetizada nessa reforma do Poder Judiciário, na emenda 45. Realmente não sei, talvez essa avaliação possa ser mais concreta, dirigida especificamente em relação a cada vara, a situação da Justiça Militar estadual ou federal, em relação à questão de custo, número de servidores, mas em relação à sua estrutura, não sei se vai ter alguma consequência ou se terem alguma valia, até porque a estrutura da Justiça Militar no Brasil é uma das mais modernas do mundo, ou mais adequadas, ou mais de acordo com o que preceitua a ONU em relação aos tribunais militares. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que a Justiça Militar faz parte do Poder Judiciário, é integrante do Poder Judiciário, ao contrário de outros países onde a Justiça Militar faz parte do corpo militar, ou seja, da corporação militar ou do Poder Executivo. E no Brasil, ao contrário. Então, mas de qualquer forma, vamos aguardar a conclusão desse trabalho, desse diagnóstico, dessa avaliação, para ver o que o CNJ vai propor ao Congresso Nacional. O senhor também é presidente da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais. Qual é a posição da entidade sobre a recente aprovação do PL 204 de 2011, que amplia o número de crimes hediondos? O interessante é que o Congresso Nacional, lamentavelmente, ao fazer alterações no Código Penal, muitas vezes esquece de fazer a correspondente adequação da legislação penal militar. E qual é a consequência disso? Na Lei dos Crimes Hediondos de 1990, que alterou, que criou os crimes hediondos, sem entrar no mérito dessa criação, da discussão sobre qual crime deveria ou não ser hediondo, o que ocorreu foi o seguinte, o resultado disso foi que no Código Penal existem crimes caracterizados como hediondos, com penas maiores do que o correspondente no Código Penal Militar. Então, um exemplo disso, o crime de estupro, do artigo 203 do Código Penal, tem uma pena de 6 a 10 anos. E é crime hediondo, porque assim diz a lei. Mas com esse esquecimento de fazer a correspondente adequação ao Código Penal Militar, no Código Penal Militar, o crime de estupro tem a antiga pena do Código Penal, ou seja, 3 a 8. O resultado disso é que se o militar praticar esse crime de estupro fora de serviço, como crime comum, a pena dele vai ser de 6 a 10 anos como crime hediondo. Mas se ele praticar esse crime em serviço ou em local militar, a pena será de 3 a 8 anos. E aí eu te pergunto, qual seria o mais grave? Ele praticar esse crime fora de serviço ou praticar o crime em serviço em local militar? E, na verdade, a pena é a metade, praticamente. Uhum. Então, essa omissão do legislador
está retornando agora uma segunda omissão na SPL 204, recentemente aprovado, pelo clamor das manifestações, inclusive nas ruas recentemente, resultou em que se ampliou o rol de crimes hediondos, passando agora a crime de peculato, concussão, corrupção passiva, passaram a ser crime hediondo com penas maiores. E mais uma vez se esqueceu de fazer a correspondente adequação no Código Penal Militar. Então isso, nós, embora tenhamos comunicado, informado, como a aprovação foi em plenário de forma muito rápida, não houve tempo de fazer essa negociação, de passar essa informação. Eu espero que agora na Câmara Federal possa haver essa correção, pelo menos possa ser suprimida essa omissão que houve no Senado. Qual o reflexo dessa mudança no Código Penal Militar? É que o Código Penal Militar é de 1969. Nós já estamos defasados. De lá para cá, o Código Penal Comum se diz que é de 40, mas houve uma série de modificações nele e a criação de novos tipos penais. O que acontece hoje é que o Código Penal Militar, por ser de 69 e não ter havido alteração, ele está praticamente completamente defasado em relação ao Código Penal Comum, não só nos crimes previstos, nos tipos penais previstos, como também nas penas previstas. O Código Penal Militar, tradicionalmente ou historicamente, tinha penas maiores que o Código Penal Comum em alguns casos. Hoje as penas são menores que o Código Penal Comum. Menores e com tipos penais, com crimes em menor quantidade do que o Código Penal Comum. Então o que se precisa fazer, e houve um pleito desse ao Senado Federal, ao presidente do Senado, para que se criasse uma comissão de juristas para se fazer então uma adequação de toda a legislação, não só o Código Penal Militar, mas também o Código de Processo Penal Militar. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Vinícius Pedrosa, sou juiz da 3ª Vara Civil de Corumbá, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e desde 1996 eu busquei aí, ainda estudante, ingressando como estagiário concursado, logo em seguida como servidor no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Todo esse tempo, busquei aprimorar meus estudos até, depois de formado, Escola da Magistratura e o sonho realizado de ingressar na magistratura. Uma dica que eu posso dar àqueles que intentam a magistratura é, sem dúvida, buscar muita disciplina, muito estudo, por óbvio, e vejam na carreira, não uma oportunidade de ascensão, mas que vá com um propósito de realmente distribuir justiça, que é o papel de maior significância da função. Agradeço ao juiz Getúlio pela entrevista. Eu agradeço essa oportunidade de falar de uma questão tão relevante como é a segurança de magistrado, de falar até um pouco do Código Penal Militar, e gostaria de um dia retornar aqui para dizer que todas as medidas da Resolução 104 e todos aqueles instrumentos da Resolução 106 hoje foram implementados. Gostaria de voltar para dizer isso. Obrigado. Com certeza. Nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.